E aí, gurizada, vamos ver um tipo diferente de número? Número é número, mas vamos ver umas diferençazinhas que tem de um tipo de número e outro tipo de número. Se eu fizer uma reta numérica, a gente vai ter distâncias iguais, números que vão representar essa distância. Então, ó, um passo depois do zero. 2 passos depois do zero. 3 passos depois do zero. E assim por diante. Então, cada número desses aqui está me marcando a distância até o zero. Bom, só que se é uma reta numérica, ela não pode ter um início. Não pode começar no zero. Se começar em algum lugar, ela deixa de ser uma reta, ela passa a ser uma semi-reta. Isso quer dizer que eu posso marcar para o outro lado a distância até o zero também. Então, se eu ampliar aqui a minha reta numérica, eu vou dizer para vocês que esse cara aqui, ó, também está a 1 passo de distância do zero. Esse aqui, a 2 passos de distância. Esse aqui, a 3 passos de distância. E assim por diante. Só que se eu disser agora para vocês, olhem para o 2. Esse ou esse? Então eu preciso diferenciar o de um lado e o do outro lado. Para fazer isso, esses aqui que estão do lado esquerdo, a gente vai colocar um sinalzinho de menos. Tá? Detalhe, a distância sempre vai ser um número positivo. Eu não vou dar menos 1 passo. Não, esse menos só está me indicando que esses números estão antes do zero. Tá? Então, olha só, se eu disser agora, olhem para o 2, vocês não vão olhar para cá. Vocês vão olhar para cá, o 2. Porque esse aqui passou a ser o menos 2. Então, agora a gente separou eles em dois grupos. A gente conseguiu diferenciar os dois. Esses aqui, que a gente está acostumado, e esses caras que chegaram agora nessa história. Esses que tem um sinalzinho de menos na frente, obviamente, a gente vai dizer que são números negativos. Os do outro lado, os números naturais que a gente está acostumado, vão ser números positivos. Detalhe, eu posso colocar um sinalzinho de mais aqui. Então, eu posso escrever assim, ó, mais 1, mais 2, mais 3, e assim por diante. Mas o sinal de mais, quando eu tenho um número positivo, é opcional, eu coloco se eu quiser. Então, 2 e mais 2 são a mesma coisa. É como se eu tivesse aqui na frente desse cara aqui, ó, um sinalzinho de mais. O sinal de mais é opcional. O sinal de menos, não. O sinal de menos eu preciso marcar para indicar que esses números são negativos. Certo? Bom, então, onde a gente vai usar números negativos? Se a gente vê um noticiário no inverno, é fácil de ver. Em tal cidade, a temperatura ficou abaixo de zero. Se eu estiver vendo um filme de mergulho, o submarino ou o mergulhador está a tantos metros abaixo do nível do mar. Se eu pegar uma tabela de um campeonato de futebol, lá no finalzinho da tabela, a gente vai achar times que fizeram uma quantidade de gols e levaram uma quantidade maior. Então, eles tomaram mais gols do que fizeram. O saldo de gols deles vai ser negativo. Um exemplo de onde a gente pode usar os números negativos. Esses números são indicados pela letra Z. Letra Z. Como assim, letra Z? Esse conjunto é um dos números inteiros. Números inteiros. Mas se são números inteiros, da onde saiu a letra Z? O que a letra Z tem a ver com inteiros? Ô, Piradinho, Oi? tu sabe me dizer por que aqui, ó, tem a letra Z e não tem a letra I de inteiros? É porque em alemão se escreve Zahl, que é número. Por isso que é a letra Z. É mesmo? Tu tem certeza disso?
Tem sim. Quem é que te falou isso? Foi o meu amigo, o professor Reni. Aquele cara lá do site da matemática do Wolf, né? É esse mesmo. Tá bom, Piradinho, obrigado. Então tá. Agora a gente já descobriu que a letra Z vem da palavra Zahl, número em alemão. Certo? Bom, então, esses números inteiros a gente pode representar eles com uma chave. -2, -1, 0, 1, 2 e assim por diante. Esses são os números inteiros. Esse conjunto aqui, ele vai ter subconjuntos. Vamos pegar esse mesmo cara aqui, ó, e vamos colocar um asterisco. Então, Z asterisco. A gente sabe, lá dos números naturais, que toda vez que eu colocar um sinal de asterisco junto com o símbolo, eu estou tirando o zero. Então, esse conjunto aqui vai passar a ser escrito da seguinte forma: -2, -1, 1, 2 e assim por diante. É o conjunto aqui de cima, os inteiros, sem o zero. Detalhe, sem o zero. Eu posso usar zeros, pode ter 10, 50, 1000, 1 milhão, pode. O que não pode ter é o zero. Então esse aqui a gente diz que é o conjunto dos números inteiros não nulos. Por que nulo? Porque olha só, esses caras aqui são os negativos. Esses aqui são os positivos. E o zero que está no meio? Bom, como ele não quer arrumar confusão com ninguém, ele não é nem negativo, nem positivo. O zero é um número neutro. Ele não tem sinal. Então, a gente nunca vai escrever -0 ou mais zero. Não, isso é uma bobagem. Não existe sinal quando a gente está trabalhando com zero. Durante um cálculo, por exemplo, vocês podem estar escrevendo assim: 39 menos 0. Isso aqui pode, porque esse sinal aqui não é do número, esse sinal é da operação. Certo? Então, números inteiros. E se eu tirar o zero com um asterisco, eu vou ter os números inteiros não nulos. Adiante. Eu posso ter o conjunto Z mais. O conjunto Z mais é representado por esses números aqui: 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros não negativos. Cuidado, não são positivos. O conjunto dos positivos é esse aqui, ó. Z asterisco mais 1, 2, 3 e assim por diante. Olha a diferença. Esse aqui tem o zero. Como o zero não é positivo, eu não posso dizer que esses aqui são os números positivos. Esses aqui são os que não são negativos. Os positivos são esses daqui. Porque nesse aqui eu tirei o zero e tirei os negativos. Por consequência, se eu tenho isso com os positivos, eu vou ter com os negativos também. Então o conjunto Z menos é o conjunto formado por -3, -2, -1 e o zero. Olha só, esse aqui tem começo e não tem fim. Esse aqui não tem começo, mas tem fim. Os inteiros não positivos são os negativos e o zero. E o último, o Z, asterisco menos, vai eliminar o zero. Então vai ficar sendo -3, -2, -1 e fechou. Esse aqui é o conjunto dos inteiros negativos. Olha a diferença. Inteiros não negativos. Inteiros positivos. Inteiros não positivos. Inteiros negativos. Certo? A gente pode comparar esses números? Claro. A gente pode usar os sinalzinhos de maior, menor e igual. Como? Como a gente sempre usou. Se eu disser para vocês 7 e 5 e for comparar, o 7 é maior que o 5. 6 e 9, o 6 é menor que o 9.
Agora, quando a gente está trabalhando com os negativos, cuidado, é como se a gente estivesse num mundo invertido. Ó, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Se eu comparar o 1 e o 2, o 1 é menor que o 2. Quando eu estou trabalhando com os positivos, quanto mais longe do zero, maior é o número. Nos negativos, no mundo invertido, é o contrário. Quanto mais perto do zero, O número será maior. só que aparentemente, olha só, menos 2 e menos 1. Se a gente olhar para cá, quem é que parece que é maior? Esse cara aqui. Mas ele não é. É como se eu devesse R$1 e aqui eu devo R$2. Então, quem deve R$1 deve menos do que quem deve 2. Ou seja, menos 1 é maior. Então a gente escreve que menos 2 é menor que menos 1. Quanto mais afastado do zero for um número negativo, menor ele é. É só a gente pensar na orientação da flechinha. Aqui no mundo invertido, é ao contrário do que a gente está visualizando. Ah, o 2 é maior que o 1. Sim, mas como é negativo, o 1 negativo é maior que o 2 negativo. Tá? A gente pode comparar também um número positivo, 3, e um número negativo. Quem é maior? 3 ou menos 1? O 3. Qualquer número positivo sempre vai ser maior que qualquer número negativo. É melhor eu ter dinheiro, por menor que seja, do que estar devendo. Vamos escrever menos 2 e 1. Quem é maior? O 1. Ah, mas eu só tenho R$1. Sim, eu só tenho R$1. Mas a minha situação é melhor do que se eu tivesse devendo 2. Então, menos 2 é menor que 1. Qualquer número negativo sempre vai ser menor que qualquer número positivo. Outra comparação? E o 0? A mesma coisa, gente. Olha só. O 0 está aqui. Os negativos todos estão antes dele. Como a nossa flechinha está crescendo para o lado esquerdo, o que acontece? Tudo que vier antes do 0 é menor que ele. Então, qualquer número negativo, por exemplo, menos 8 é menor que 0. Se fosse temperatura, menos 8 graus abaixo de 0. Por que a gente diz abaixo de 0? Porque o termômetro normalmente não está na horizontal, né? O termômetro fica na vertical. Então está aqui os 0 graus e as temperaturas abaixo de 0 estão, obviamente, para baixo dele. Certo? Facinho de fazer. Só tem que prestar atenção, porque enquanto a gente não se acostuma com essa ideia aqui dos negativos, essa comparação às vezes dá um nozinho na cabeça. Beleza? Deixa o like. Até a próxima.